Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Quaresma. Hoje, segunda-feira, dia 23 de março de 2026, quinta semana da Quaresma, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 13, versículos de 1 a 9, versículos de 15 a 17, versículos de 19 a 30, versículos de 33 a 62. Naqueles dias, na Babilônia, vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, que era uma mulher bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos. Ora, naquele ano, tinham sido nomeados juízes 2 anciões do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: da Babilônia brotou a maldade de anciões e juízes, que possavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim, e todos os que tinham alguma questão se dirigiam-se a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar de seu marido. Os 2 anciões viam-na todos os dias e entram a passear, e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados ao ponto de desviar-se os olhos para não olharem para o céu, e se esqueceram dos seus justos julgamentos. Assim, enquanto os dois estavam à espera de ocasião favorável, certo dia Susana entrou no pomar como de costume, acompanhada apenas por 2 empregadas, e sentiu vontade de tomar banho, por causa do calor. Não havia ali ninguém, exato os 2 velhos, que estavam escondidos, à espera. Então ela disse às empregadas: por favor, ide buscar-me o óleo e o perfume, e trancai a porta do pomar, para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído, e os 2 velhos levantaram-se e correram para junto de Susana, dizendo: olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco em entregar-te a nós? Caso ao contrário, deporemos contra ti que um moço estava aqui e que foi por isso que mandastes embora as empregadas. Gemeu Susana, dizendo: eu estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isto, espera-me a morte. E se não fizer, também não escaparei de vossos irmãos. Mas é melhor para mim, não fazendo, cair nas mãos dos que pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em alta voz, mas também os 2 velhos gritaram contra ela. Um deles correu para a porta do pomar e a abriu. As pessoas da casa ouviram os gritos no pomar e, apressadamente, pela porta dos fundos, para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram a sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se na casa de Joaquim, marido de Susana. Os 2 anciões vieram também com a intenção criminosa de conseguir a sua condenação de Susana à morte. Por isso, assim, falaram ao povo reunido: mandai chamar Susana, filha de Elcas, mulher de Joaquim. E foram chamá-la. Susana compareceu em companhia dos pais, dos filhos
e de todos os seus parentes, os que estavam com ela, e todos que viam choravam. Os dois velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois o seu coração tinha confiança no Senhor Deus. Entretanto, os dois anciões deram este depoimento: enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com duas empregadas. Depois fechou a porta do pomar e mandou as suas empregadas embora. Então veio ter com ela um moço que estava às escondidas, e com ela se deitou. Nós, que estávamos nos cantos do pomar, vimos esta infâmia. Corremos para eles e os surpreendemos juntos. Quando ao jovem, não conseguimos agarrá-lo, porque era muito forte do que nós, e abrindo a porta fugiu. E ela, porém, agarramo-nos e perguntamos que era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disto-nos somos testemunha, e a Assembleia acreditou neles, pois eram anciões do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em alta voz: ó Deus eterno, que conhecestes as coisas escondidas, e sabeis de tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabeis que é falso o testemunho que levantastes contra mim. Estou condenada à morte, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram ao meu respeito. O Senhor escutou a sua voz. Enquanto a levaram para a execução, Deus hesitou o santo espírito de um adolescente, de nome Daniel. Ele clamou em alta voz: sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo voltou-se para ele e perguntou: que palavras é esta que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: sois tão insensatos, filhos de Israel, sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira. Vós condenais uma filha de Israel. Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaste contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e os outros anciões disseram ao jovem: senta-se no meio de nós e dai-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: mantende os dois velhos separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou o primeiro e lhe disse: velho encarlhado do mal, agora apareceram os pecados que estavam habituado a praticar. Fazeis julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena, tu não farás morrer inocentes e justos. Pois bem, se é que vistes, dize-me, à sombra de que árvore os vistes abraçados? O velho respondeu: à sombra de uma aureira. Daniel replicou: mentistes com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, Daniel mandou que trouxeste o outro velho, raça de Canaã, e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão
perverteu-se o teu coração. Era assim que procedias contra as filhas de Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não submeteu a essa iniquidade. E agora, pois, a dizer-me, debaixo de que árvore surpreendestes juntos? Ele respondeu, debaixo de uma almeira. Daniel replicou, também tu mentistes com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera com a espada na mão para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assembleia pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salvou, que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel tinha convencido por sua própria palavras, que eram falsos testemunhas, e agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles, agindo que haviam tramado perseveramente contra o próximo. Assim mataram, enquanto naquele dia era salvo uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. No Salmo responsorial, o Salmo 22, versículos de 1 a 3a, versículos 3b a 4, versículo 5 e versículo 6. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, e estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ó Senhor, é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousartes, me encaminhartes e restaura a minha força. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Ele me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temereis, estás comigo. Preparás à minha frente uma mesa, bem vista do inimigo. Com óleo vós ungis a minha cabeça, e com meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, e estás comigo. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Aclamação ao Evangelho. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele venha e converta e tenha vida. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou-se de novo ao templo. Todo o povo se reuniu por volta dele. Sentou-se e começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocou-se no meio deles e disse a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante de adultério. Moisés, na lei, manda apedrejar-te tais mulheres. O que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever-se com o dedo no chão. Como persistiram em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse:
Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhes uma pedra contra ela. Tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever-se no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um a um. Começaram pelo mais velho e depois os mais novos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá, no meio de pé. Então Jesus levantou e disse à mulher: Onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Pode ir agora diante e não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que possamos seguir o exemplo de Daniel, sempre sermos justos e jamais apontarmos erros ou falsos testemunhos de ninguém. Que possamos fazermos como o salmista diz: O Senhor é o pastor que me conduz e não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me caminha e restaura minhas forças. Ele me guia nos caminhos mais seguros, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Está comigo com bastão e com cajado. Eles me darão a segurança. Já no Evangelho narrado segundo São João, Jesus estava no templo pregando, eis que os fariseus e doutores da lei levaram a mulher, que estava cometendo adultério, e levaram para que Jesus o interrogasse, para assim haverem motivo de condenar Jesus à prisão. E falaram a Jesus: Mestre, essa mulher foi prega em adultério. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão. Eles insistiram e Jesus respondeu-lhes: Se algum de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos eles deixaram a pedra no chão e saíram, começando do mais velho até o mais novo. Jesus, olhando para a mulher, lhe disse: Aonde estão aqueles que queriam te condenar? Ela disse: Foram embora. Então Jesus disse: Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá em paz e não peque mais. Que possamos seguir tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina a cada dia e que possamos seguir todos os seus ensinamentos, hoje e sempre. Amém.